Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Anúncio do Reino de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemple o terceiro mistério luminoso da Bíblia do Povo. Anúncio do Reino de Deus. Fruto do mistério, a graça de viver e anunciar o Evangelho. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas.
Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estudos da Nova Aliança. O terceiro mistério luminoso contempla o anúncio do reino de Deus por Jesus Cristo, narrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 34. O reino de Deus designa um governo ou domínio em que tem Deus por soberano ou governante. Segundo Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus. Por isso, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Entre os teólogos cristãos existem conceitos divergentes, mas não incompatíveis quanto ao que é concretamente o reino de Deus, que podemos sintetizar em 2 pontos. O primeiro ponto é a de um governo real e ou universal de Deus, estabelecido no céu e também na terra, completamente renovada no fim dos tempos, no dia do juízo final e com existência eterna. O segundo ponto é de uma condição interior de dimensão pessoal, de caráter espiritual, moral, mental e psíquico-psicológico, existente em todos aqueles que estão na graça de Deus e que seguem verdadeiramente a vontade de Deus e os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Pelo menos, segundo a doutrina da Igreja Católica, o reino de Deus tem simultaneamente uma dimensão pessoal, de caráter espiritual e moral em cada homem, e uma dimensão universal que se manifestará no fim dos tempos, no dia do juízo final, quando tudo se consumará e estabelecerá uma nova terra e um novo céu, onde os justos vivem em Deus, com Deus e junto de Deus. Tal só irá acontecer quando o reino, que já foi instaurado na terra por Jesus, já estiver perfeito e suficientemente maduro. Os valores principais do reino de Deus são a verdade, a justiça, a paz, a fraternidade, o perdão, a liberdade, a alegria e a dignidade da pessoa humana. Portanto, a interpretação direta da palavra reino de Deus nos induz a uma verdade que também não pode ser negada. O reino vem dos céus, querendo isto dizer que o reino não é feito de políticas nem de relações sociais terrenas. O reino tornar-se-ia, portanto, mais do que numa simples monarquia, mas sim numa grande família de amor, onde o Pai, Deus, viverá em, com e junto dos seus filhos, os humanos bem-aventurados, e onde não irá existir mais súditos, governados, nem classes sociais distintas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 34. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Igual a Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 25 ao 34.
Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Igual Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 51, igual Marcos capítulo 13, versículo 33 ao 37. A Bíblia inteira gira em torno da vinda do Messias e do reino de Deus. O reino de Deus, que não terá fim e que já está no meio de nós, Lucas capítulo 17, versículo 21, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos capítulo 14, versículo 17. É o fim último ao qual Deus nos chama, é a obra do Espírito Santo e é também um império eterno, que jamais passará e jamais será destruído. Deuteronômio capítulo 7, versículo 14. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.